Bom, agora que a gente já falou um pouco sobre a função inversa, a gente vai ver algumas propriedades dela, tá? Então, vamos ver aqui a primeira propriedade, tá? Se f é estritamente crescente, então a inversa dela é estritamente crescente. Agora veja o seguinte: se ela for estritamente decrescente, a função inversa também vai ser estritamente decrescente. Vamos chamar isso aqui de g, tá? A função inversa de x é igual, vamos chamar de g de x. Ok? Então veja o seguinte: imagina que você tem x1 menor que x2, estritamente crescente, então f de x1 é igual a menor que f de x2. Se a gente colocar aqui, ó, f de x1, isso aqui vai ser igual a função de identidade x1, que vai ser igual a x1, né? Se a gente pegar f de x2, colocar na inversa dele, vai ter função identidade igual a x2. Isso aqui, ó, então a gente sabe que do enunciado da nossa hipótese, né, você tem que x1 menor que x2, então isso implica que f de x1, g de f de x1 é menor que g de f de x2, ok? Como a gente sabe que f de x1 menor que f de x2, ela é extremamente decrescente, então o gof de x1 menor que gof de x2, então você tem que a função g é estritamente crescente, tá? Crescente. Então você prova que a inversa é estritamente decrescente. Então você pode também fazer a demonstração para estritamente decrescente, tá bom? Assim como eu demonstrei nos primeiros vídeos de função, eu vou colocar aqui algumas propriedades que também é a mesma coisa para você demonstrar, tá? Segue a mesma linha de raciocínio apenas para a função inversa. Por quê? Essas propriedades eu falei para uma função geral. Então a função inversa também é uma função. Com isso, você pode demonstrar isso aqui, ó, com relação a conjuntos, tá? Se você tem a inversa de um conjunto união, né, vai ser a união das inversas. Opa, deixa eu apagar aqui, tá? Ok? Aí você pode também demonstrar que a inversa de uma interseção é a interseção das inversas. Você tem a terceira aqui, que se Z está contido em W, então f de inversa de Z está contido em de W. E a inversa de um complementar é igual complementar da inversa. E a sexta, a inversa de uma diferença é igual à diferença das inversas, tá? Então você pode demonstrar isso aí, né? E assim, a parte de inversa a gente já pôde varrer aqui uma boa parte das propriedades básicas, né? Agora eu vou passar para um conceito chamado de paridade, né? Então você tem funções pares e funções ímpares. Função par, tá? Agora uma função genérica é toda função cujo o argumento simétrico é igual. Vou dar um exemplo, olha aqui, ó. Essa função aqui, ó. Por exemplo, tem x menos 1, menos x1 e mais x1. Tá vendo que eles possuem o mesmo valor? Né? Aqui, ó. Esse ponto bem aqui. Se eu dar, por exemplo, o seguinte aqui para vocês. Esse caso aqui, ó. Bem aqui, menos x. E bem aqui x, ó. Claro que eu extrapolei aqui, né? Então ele vai ter bem aqui, ó,
Então você vê que não precisa ser simétrico não, tá? Você pode ter essa função aqui, ó, assim, entendeu? Você pode ter essa função aqui, que é uma função par, tá? Isso aqui é a função par. E tem a função ímpar. Ímpar é o seguinte: f de x é igual a menos f de menos x, né? Então, por exemplo, aqui, ó, aqui você tem x e aqui você tem menos x, né? Então, se ele tem aqui batendo no y, esse cara aqui vai bater no menos y, né? Então, por exemplo, você tem isso aqui, ó. Isso aqui é uma função ímpar, entendeu? Então, elas são simétricas ambos os lados, tanto no y quanto no x. Aqui, ó, eles são aqui com relação apenas ao eixo y, tá? Então, toda vez que você tiver funções nesse estilo, a função é uma função par, tá? Isso de função par, eles sempre perguntam nas provas do ITA, né? Sempre tem eles sempre possuem questões nesse tipo teóricas, né? Deixa eu só pegar umas propriedades aqui pra gente dar uma olhada, tá? Que é essas propriedades aqui, tá? Essas propriedades são importantes, tá? Então, seguindo o nosso roteirinho aqui, diz o seguinte, tá? Outra propriedade, cheia de propriedade, né? Se f é par, tá? Se f é par, então GOF, independentemente de G, se GOF é par, GOF é par também, é par, não depende de G, tá? E a segunda diz o seguinte: se f é ímpar, tá? Se f é ímpar e G é ímpar, então GOF é ímpar, tá? Como é que a gente vai provar aqui? Prova, né? Deve ter feito isso aqui várias vezes. Olha, se f é par, então você tem esse formato aqui, ó, tá? Então, se você tem GOF de x, né? Então isso aqui é a mesma coisa que G de f de x, né? Então, se você tiver GOF de menos x, GOF, isso vai ficar G Então, veja o seguinte, você tem isto aqui, né? Só que você vê que esse é igual a esse de dentro, né? Esse aqui é de dentro. Então, o que você pode dizer que como esse é igual a esse, né? É a mesma coisa, então esse resultado aqui vai ser igual a esse resultado aqui, tá? Então, nisso, GOF de menos x é igual a GOF de x, tá? Então mostra que GOF é par, independente de G, tá? Agora, para a segunda, né? Você tem se f opa, voltou o vídeo, não, chega, se f é ímpar, né? Se f é ímpar, você tem o seguinte, tá, vamos escrever direitinho aqui, que eu já me embolei. F de x é igual a menos f de x, tá? E ele fala que G é ímpar, né? E aí ele fala pro GOF, né? GOF de x é igual a G de f de x, né? E G de f de x é igual a menos f de G de x, certo?
Então, isso aqui é a mesma coisa, né? Vamos chamar isso aqui de A. Então vai ficar aqui G de A, né? Pegando isso aqui tudo, G de A igual a G de menos A, né? Ok? Então, isso aqui é a mesma coisa que ser GOF de desculpa, escrevi errado aqui. Então a gente já chegou aqui, ó, nesse ponto aqui, ó. Não é? Só que a gente sabe que isso aqui, essa função aqui, G é ímpar, então a gente pode tirar o negativo aqui de dentro. Fica G de menos né? Só que isso aqui, como é a função de dentro é par, é ímpar, né? Então vai ficar F aliás, menos F de X aqui. Então isso aqui, né? Vai ficar menos F de X aqui, ó. Então isso aqui vai ficar menos GOF de X, né? Então você vê que GOF de X é igual a menos GOF de menos X. Então a função é ímpar, tá ok? Então é isso aí.